Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, em nome de Jesus. Queridos irmãos, agora é o momento mais importante do culto, que você preste atenção na palavra, que você prepare os seus ouvidos, o seu coração, para receber aquilo que Deus tem para falar. A Bíblia diz que quando o semeador saiu a semear, teve uma semente que ela não deu frutos. E Jesus Cristo depois explica que aquela semente é a pessoa que ela ouve a palavra e não entende. E ela não entende porque é o diabo que arranca a palavra do coração da pessoa. Não permita que o diabo arranque a palavra do seu coração. Vamos ler do versículo 23 até o 27, em nome de Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a si mesmo, ou prejudicar-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, aqui estamos nós, Senhor Deus, mais uma vez para pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Meu Deus, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que a tua palavra venha ser, meu Deus, pregada da maneira correta, com fidelidade. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar, o título da palavra é Seguindo a Jesus Cristo da forma certa. Nós não podemos seguir a Jesus de qualquer jeito. Nós não podemos seguir a Jesus do jeito que nós queremos. Nós não podemos. O Evangelho não é a empresa do meu pai e da minha mãe que eu vou guiar do jeito que eu quiser. Seguir a Jesus não é de qualquer forma, meus irmãos. Sendo assim, nós acabamos de ler quais são as condições que nós temos que ter se nós queremos seguir a Jesus de verdade. Eu queria dizer para os irmãos que existem 3 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que ela segue a Jesus de fato e de verdade. Tem aquela pessoa que ela nasceu de novo. Aquela pessoa que ela teve de fato e de verdade um encontro com Deus. Aquela pessoa que a vida dela foi transformada, foi mudada pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que a Bíblia diz que ela nasceu da água e do Espírito. Aquela pessoa que ela foi regenerada por Deus, que é um verdadeiro servo e serva de Deus. Tem outro tipo de pessoa, que são as pessoas que não seguem a Jesus. São as pessoas que estão no mundo, que nunca entregaram a sua vida a Jesus,
que nunca creram em Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas, elas estão condenadas, a não ser que essas pessoas creiam em Jesus. Pode ser, no seu ponto de vista, a melhor pessoa do mundo. Deus não quer saber disso, nem se preocupe. Porque a Bíblia diz que diante de Deus todos são pecadores. Deus não olha para a gente e diz, não, fulano fez tal coisa, ele vai para o céu. Não, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ela pensa que segue a Jesus, mas não segue a Jesus. É aquela pessoa que ela com os seus lábios, na teoria, ela já entregou a vida a Jesus. Aquela pessoa que vive falando em Deus, mas Deus só está aqui. Deus não está aqui. Isaías, capítulo 29, versículo 13, vamos lá? Deixe marcado aí, e vamos lá em Isaías 29, 13. Em nome de Jesus. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Em nome de Jesus. Que diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Tem a pessoa que ela nasceu de novo e ela segue a Jesus. Tem a pessoa que ela não segue a Jesus. E tem a pessoa que ela pensa que ela segue a Jesus, mas não segue. Aquela pessoa que ela honra a Deus com os seus lábios, mas Deus está longe do coração daquela pessoa. Aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela dá glória a Deus, mas ela tem mágoa no coração. Aquela pessoa que pode até pregar a palavra de Deus, mas não ama o seu próximo. Aquela pessoa que na igreja é um homem ou uma mulher mais santo que existe, mas em casa é o próprio demônio. Irmãos, não se engane. Se Deus ele está só nos seus lábios e ele não está no seu coração, você não segue a Jesus. Não espere que você venha morrer para descobrir isso. Existem condições que são impostas por Deus. Se você quer seguir a Cristo, você tem que fazer isso, isso e isso. Se você não faz essas coisas, você não segue a Cristo. Você não segue a Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Nos versículos que a gente leu, no versículo 23 até o 27, Jesus Cristo fala 4 coisas que quem quer seguir a Ele tem que fazer. Qual foi a primeira coisa que Ele falou? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo quer dizer você não conhecer a si mesmo. Negar-se a si mesmo é você ignorar a sua existência. Negar-se a si mesmo é você tratar como se você não existisse. Negar-se a si mesmo é quase sempre a gente trata nós mesmos como se o nosso eu fosse a coisa mais importante que existe. A primeira condição que Jesus Cristo impõe, se você quiser seguir a Ele,
você tem que negar-se a si mesmo. A sua vontade tem que morrer. Aquilo que você quer, aquilo que você até deseja, se não está de acordo com a palavra de Deus, esqueça. Quantas pessoas que dizem assim, quantas pessoas que vêm falar comigo e dizem, pastor, fulano fez tal coisa contra mim. E aí, o que é que eu faço? Perdoe, irmão. A pessoa diz, não, pastor, mas foi fulano que fez. Negue-se a si mesmo. Você acha que seguir a Jesus Cristo é só você vir para a igreja? Você acha que seguir a Jesus Cristo é só você dizer que você crê, você dizer que acredita? Você tem que negar-se a si mesmo. Se você quer seguir a Jesus, você tem que abrir mão das suas vontades. Jesus Cristo disse que aquele que amar o seu pai, a sua mãe ou o seu filho, mais do que ama ele, não é digno dele. Se você quer seguir a Jesus, Jesus tem que ser a prioridade da sua vida. De outra maneira, você não pode seguir a Jesus. Jesus tem que estar acima da sua família, acima do seu casamento, acima dos seus filhos, acima do seu emprego, acima de tudo que você tem e principalmente acima de você. Acima da sua vontade tem que estar Jesus. Você não pode dizer, não, eu acredito, pastor, em Jesus, eu entrego a minha vida a Ele. E continuar vivendo de qualquer forma. E você fazer aquilo que não agrada a Deus e não está nem aí. É impossível, irmão. Será que eu e você, nós temos negado a nós mesmos? Nós temos se negado a nós mesmos? Será que eu e você, a gente tem aberto mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor? Ou será que eu e você estamos querendo dar desculpas a Deus? Irmãos, a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa podem aceitar as suas desculpas. Deus não aceita as suas desculpas. Irmão, Jesus Cristo disse, sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou a gente é crente, ou a gente não é crente. Ou a gente segue a Jesus, ou a gente não segue a Jesus. Se eu quero viver de maneira dissoluta, se eu quero viver de maneira depravada, de qualquer forma, então eu não sigo a Jesus. Para seguir a Jesus, a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Pastor, eu estou tão cansado. Acho que eu nem vou para a igreja esse mês. Tenho muita coisa para fazer. Negue-se a si mesmo. Pastor, eu estou tão cansado para orar. Negue-se a si mesmo. Pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Negue-se a si mesmo. Será que eu e você, nós passamos pela peneira de Deus? Nesse primeiro critério aqui, será que eu e você, meus irmãos, nós estamos sendo aprovados ou reprovados? Negar-se a si mesmo é você abrir mão da sua vontade e você colocar a palavra de Deus como prioridade da sua vida. Não importa aquilo que eu penso, não importa aquilo que eu quero, não importa aquilo que eu acho que é certo, se a palavra de Deus diz ao contrário, eu nego a mim mesmo, descartando aquilo que eu quero e vivendo a palavra de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que não tem comunhão entre as luzes e as trevas. Aí eu que estou na igreja, eu que digo que sirvo a Deus, vou casar com uma pessoa que nem conhece a Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, abra mão da sua vontade e faça a vontade do Senhor.
nós temos que negar-se a nós mesmos, irmão. Você e eu, nós temos que negar a nossa vida para a gente viver a vida do Senhor. Se você quer seguir a Jesus, é impossível se você não negar-se a si mesmo. A segunda coisa que Jesus Cristo fala, depois de negar-se a si mesmo, ele diz: tome a sua cruz. Volte lá em Lucas, vamos lá em Lucas novamente. Lucas 9, para a gente não se perder. Lucas 9, 23, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 23 e o 24 novamente, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Só até aqui. Primeira coisa, negar-se a si mesmo. A segunda coisa, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz, irmão. Muitos de nós entendemos errado isso aqui. A pessoa, ela casa sem a direção de Deus. Aí o esposo ou a esposa começa a dar trabalho. Começa a fazer aquilo que não presta. Começa a ser contra a pessoa vir para a igreja. A pessoa diz o quê? Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas não é disso que Jesus está falando. Carregar a sua cruz não é uma doença. Eu vou explicar para você o que é carregar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz significa você estar preparado para enfrentar coisas terríveis por causa da sua fidelidade a Deus. Quando Jesus Cristo ele usa o exemplo da cruz, nós temos que entender que a cruz, no tempo em que Jesus estava falando isso, era um meio que matava as pessoas, um meio de torturar as pessoas. E quando Jesus Cristo diz, tome a cruz é a sentença de morte. Ele está querendo dizer o seguinte: pela sua fidelidade a Deus, pode ser que as pessoas façam coisas terríveis contra você. Pode ser que as pessoas apedrejem você, falem mal de você. Tome a sua cruz. É você estar preparado para ser perseguido só pela sua fidelidade a Deus. É você estar preparado, meu irmão e minha irmã, para fazer a vontade do Senhor, não importa aquilo que aconteça. Irmãos, nós não podemos permitir que nada faça a gente colocar a mão no arado e olhar para trás. Os irmãos antigamente, os apóstolos, eram apedrejados. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E hoje a pessoa não, cheguei na igreja, fulano não me deu a paz do Senhor, eu vou sair da igreja. Mas que fé é essa? Que cristianismo é esse? Onde é que está a minha fidelidade a Deus? Por causa de uma bobagem eu vou abandonar Deus, vou sair da igreja. E onde é que fica o tomar a sua cruz? E onde é que fica seguir a Jesus Cristo? Não importa a dificuldade, não importa o problema. Existem dificuldades que vão aparecer na nossa vida somente pelo fato de a gente servir a Deus. E você vai abandonar Jesus por causa disso? Tem gente que eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, que a pessoa diz assim: eu vou sair da igreja porque eu não estou sendo abençoado. Onde é que diz na Bíblia: venham até Jesus, vocês que querem ser abençoados?
Onde é que Jesus Cristo disse, venha até mim, e se eu não prosperar grandiosamente você, o Senhor promete salvação. Igreja não é um shopping, irmão. Igreja não é um cassino. Igreja não é um lugar que eu venho atrás de dinheiro. A igreja eu venho porque eu quero Cristo na minha vida. Aí a pessoa diz, não estou sendo abençoado. Quando você vai olhar para a vida da pessoa, deve mais do que recebe, quer ser abençoado. Não é fiel a Deus, não tem sabedoria com o dinheiro. Não trata bem o esposo, nem a esposa. Não, eu não estou sendo abençoado. Deus está mandando a bênção. É você que não está sabendo cuidar da bênção que Deus está mandando na sua vida. Você tem tomado a sua cruz? Você tem enfrentado problemas por seguir a Jesus? Ou você é aquela pessoa que, por qualquer motivo, você pensa em desistir? Ih, pastor, apareceu um problema aí. Acho que eu vou até desistir de seguir a Jesus, porque está complicado, pastor. Tome a sua cruz, irmão. Não importa se o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, eles são contra você, porque você segue a Jesus. Continue seguindo a Jesus. Não importa se os homens vão se levantar contra nós, por causa da nossa fidelidade a Deus, continue seguindo a Jesus. O Senhor disse que no mundo nós iríamos ter aflições. Mas Ele diz que está conosco. Para cada provação, o Senhor vai mandar bênçãos. Para cada problema, nós temos a presença de Deus em nossa vida. O que foi que o Senhor disse a Paulo? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Só a graça dele basta, irmão. Portanto, tome a sua cruz. Não importa o que aconteça na sua vida, para você seguir a Jesus. Continue seguindo a Jesus. Tome a sua cruz. O evangelho é para quem é corajoso. O evangelho é para quem é valente. A pessoa que é frouxa, ela não é para entrar no evangelho, não. Porque a pessoa que ela entra no evangelho, ela já entra sabendo que ela está contra o mundo, contra Satanás. Se você é frouxo, irmão, nem queira seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é para quem é valente, para quem tem coragem, para quem é corajoso. Você tem que ser mais valente do que o valente. Se você quer seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Seguir a Jesus não é para qualquer problema que aparecer na sua vida, você vai desistir. A pessoa nunca diz assim, né? Apareceu um problema na minha vida, é culpa do diabo, eu vou descontar no diabo. A pessoa sai logo da igreja. Deus não quer me abençoar. Isso é Deus. E às vezes Deus não tem nada a ver. Às vezes nós estamos colhendo as besteiras que nós plantamos e queremos colocar a culpa em Deus, na igreja, no pastor, na palavra de Deus. Não, irmão. Nós temos que arcar e assumir com os nossos erros. Terceira coisa, nós temos que usar a nossa vida e não esconder a nossa vida. Vamos ler o versículo 24? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Meus irmãos, a pergunta não é o quanto eu posso ter. A pergunta é o quanto eu posso dar. A pergunta não é qual é o mínimo que se pode trabalhar, e sim qual é o máximo. Jesus Cristo disse que eu tenho que perder a minha vida entregando a minha vida a Ele. A vida de seguir a Cristo é uma vida de entrega. Seguir a Jesus, meus irmãos, é entrega. Não é você ficar no seu cantinho lá escondido, fazendo o mínimo que você puder fazer. Isso não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é você entregar a sua vida por completo ao Senhor, à igreja, aos irmãos. Não existe egoísmo no cristianismo. O Senhor diz que nós temos que perder a nossa vida. Ou seja, eu tenho que abrir mão daquilo que eu tiver que abrir mão para fazer a vontade do Senhor.
nós temos, o cristão, ele tem que se dar conta que a vida, irmão, Deus deu a vida a você, não para que você guarde a sua vida, mas para que você utilize a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Deus não deu os seus dons para você pegar os seus dons e enterrar os seus dons. É para você usar. Aí tem gente que pensa, é só na igreja, irmão. Você pensa que quando Deus fala de usar os dons, Deus está falando só da igreja. É principalmente no mundo. No mundo. Quantas pessoas tem nessa cidade aqui que estão sofrendo? Porque você não vai lá pregar para eles? A nossa vida, ela existe para glorificar o nome de Deus. Quando nós usamos nossos dons, aquilo que Deus nos deu para a glória dele. Para a glória dele. É muito fácil eu querer pregar aqui, mas Deus também quer lá no mundo, para as pessoas que estão precisando ouvir a palavra. É muito fácil, irmão. Às vezes a gente quer aparecer, só que Deus não quer que a gente apareça. Deus quer que Ele apareça. Teve uma jovem que ela falou para um pastor uma vez assim. Disse, pastor, ela era de outra cidade. Mandou um e-mail para o pastor. Pastor, admiro muito o senhor. Eu quero a oportunidade de louvar a Deus na sua igreja. Aí o pastor nem respondeu. O pastor nem respondeu ela. Passou um tempo, ela foi lá viajou para ir lá na igreja do pastor. Aí disse, pastor, eu mandei vários e-mails para o senhor nunca respondeu. Depois que acabou o culto, foi lá no escritório do pastor. O senhor nunca me respondeu, eu quero louvar a Deus. O pastor disse, você quer louvar a Deus? Ela disse, pastor, então louva aí a Deus. Você não quer louvar a Deus? Não precisa ser na frente do povo. Louve a Deus aí no seu lugar. Irmãos, você que está aqui nessa noite, você tem usado a sua vida para a glória de Deus? Será que eu e você temos usado a nossa vida para glorificar o nome do Senhor? Ou nós estamos pegando os nossos dons e enterrando? Ou nós estamos pegando os nossos talentos e enterrando? Não, pastor, é porque quando eu era daquela igreja, Deus não quer saber disso. Deus não quer saber. O que foi que o Senhor falou na parábola? O servo foi dizer, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem mau, por isso que eu enterrei. Servo mau e negligente. Deus não quer saber das nossas desculpas. Deus não quer saber se o homem fez algo contra mim ou contra você. Quem fez foi o homem, não foi Deus. Deus nunca fez mal, nem a mim nem a você. Nós não podemos querer descontar em Deus ou nas almas aquilo que um endemoniado fez contra nós. Se você quer seguir a Jesus, irmão, você tem que perder a sua vida. Você tem que perder a sua vida. Quando Deus me chamou para vir para aqui, para essa igreja, eu tinha um emprego. Tinha emprego, era casado, ainda sou casado, né? Tinha emprego, estava indo tudo bem, mas Deus me chamou e eu vim. Porque é assim que nós temos que fazer. Não estou dizendo para você sair do seu emprego, mas pregue o evangelho na sua casa, meu irmão. Pregue para a sua família. Quantas pessoas que sabem pregar, quantas pessoas que sabem louvar, quantas pessoas que às vezes têm um dom com crianças, um dom de alguma coisa, e enterra os seus dons. Se você quer seguir a Jesus, você tem que usar a sua vida para glorificar o nome do Senhor.
Por último, vamos ler o versículo 26. Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e na glória dos santos anjos. Por último, a última coisa que Jesus Cristo impõe como condição para, se você quiser seguir a Ele, é a fidelidade a Ele. É você não se envergonhar do nome dEle. A fidelidade a Jesus terá o seu prêmio, e a falta dela terá o seu castigo. Se formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós na eternidade. Se nós buscarmos e segui-lo nesse mundo, no vindouro, Ele vai se lembrar de nós. Agora, por outro lado, se a gente desonrar Jesus com a nossa vida aqui, no outro mundo, quando nós morrermos, o Senhor não nos conhecerá. Não adianta você confessar só com seus lábios. Jesus Cristo tem que estar no meio e no seu coração. Quantas pessoas que querem tantas coisas de Deus, querem uma casa, querem um carro, querem um casamento, mas não querem mudar de vida. E a palavra de Deus diz para buscar em primeiro lugar o reino. O reino. O reino. Deus não muda nem negocia a palavra dele. Isso quer dizer, irmão, que se você não é salvo, se você nunca nasceu de novo, você está orando por alguma coisa que não seja a sua salvação, você está errado. Primeiro, se arrependa dos seus pecados. Primeiro, nasça de novo. Aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Quantas pessoas que estão enfrentando problemas grandes e não veem que estão enfrentando esses problemas porque nunca nasceram de novo. A Bíblia diz: aquele que pertence a Deus, 1 João 5,20, aquele que pertence a Deus, o diabo não toca. Se aquele que pertence a Deus, o diabo não toca, quem não pertence a Deus, eu creio que o diabo toca. A questão é, meu irmão, você entregar a sua vida a Cristo e você nascer de novo. Então, quais são os 4 pontos que nós falamos nessa noite? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, você usar a sua vida para glorificar o nome do Senhor, e a fidelidade a Deus. Esta palavra vem até nós para a gente refletir nessa noite. Porque muitas são as pessoas, meu irmão e minha irmã, que estão enganadas. Que pensam que segue a Jesus e não segue. Que pensam que estão indo para o céu e não estão. A coisa mais urgente para ser tratada nessa noite é a minha e a sua salvação. Seguir a Jesus ou não seguir a Jesus é uma questão de céu ou inferno. Seguir a Cristo ou não seguir a Cristo diz: se nós, quando morrermos, vamos ou para o céu ou para o inferno. Se a pessoa ela anda de acordo com a palavra de Deus, você olha para a pessoa e você vê que aquela pessoa ela nasceu de novo, essa pessoa ela vai para o céu. E aquela pessoa que até pode ter a aparência que serve a Deus e não serve, ela não vai para o céu, porque ela não segue a Jesus. Portanto, irmãos,
Nós temos que consertar a nossa vida diante de Deus. Talvez, quanto de nós estamos aqui para orar pela nossa casa, para orar pela família, pelo casamento. Porque o diabo está lá. Um exemplo, só um exemplo. O diabo está lá na sua casa, agindo. O diabo está lá na sua família, agindo. Na sua vida. Você diz, pastor, não sei o que é que eu faço. Entregue a sua vida a Deus. Às vezes, pode ser que o diabo está tendo essa liberdade porque você nunca nasceu de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, a Bíblia diz que nós teremos autoridade. Demônio, pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus. Saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha vida. Irmão, quando Jesus está no seu coração, o diabo não pode tocar em você, irmão. Quem é maior? É Jesus ou o diabo? É claro que é Jesus. Então, se o Senhor estiver na sua vida, o diabo não pode tocar em você. Siga Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Sirva ao Senhor de fato e de verdade. Porque Ele pode e Ele vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos orar também pela